pré-natal. Eu vou estar falando sobre exame físico e diagnóstico na gestação. Para você estar se organizando, se orientando melhor para estar fazendo um exame físico, eu recomendo fazer o exame físico céfalo-caudal. Assim você não vai se perder na hora de estar analisando e avaliando a gestante. Primeira coisa que você vai lembrar lá no exame, se essa gestante está em bom estado geral, regular estado geral ou mau estado geral. Depois você vai avaliar as mucosas, se essas mucosas estão coradas, estão hipocoradas. Isso pode estar avaliando as mucosas, pode estar mostrando um sinal de anemia na gestante. Isso pode afetar tanto a gestante, tanto o feto. E lembrando que no final da gestação ela vai sangrar, e não seria interessante ela chegar lá no final da gestação com a hemoglobina muito baixa. O peso, a altura e o MC. Colocar na curva. Como se faz o cálculo do MC? O cálculo do MC, você pega o peso sobre a altura ao quadrado. Tá. Se a gestante tem um MC de baixo peso, eu devo esperar que ela ganhe em torno de 12 a 18 kg. Isso é esperado. Agora, se ela tiver no peso adequado, daí o mínimo que eu espero que ela ganhe, se ela estiver no adequado, é de 11 a 12 quilos. Agora, se eu identificar que essa gestante está sobrepeso, o máximo que eu espero que ela ganhe é de 7 a 11 quilos. Agora, se essa minha gestante for uma obesa, tiver o índice de massa corpórea superior a 30, daí eu espero que ela ganhe de 7 a 9 quilos. E esse ganho que eu estou falando é no decorrer de toda a gestação. E outra coisa a se avaliar é a pressão arterial. Lembrando que as síndromes hipertensivas estão afetando a gestação. E também tem que avaliar a pressão arterial de forma correta. Como que é a forma correta de avaliar? Ou a gestante tem que estar sentada ou em decúbito lateral esquerdo. E vem a parte da expensão. Uma coisa que a gente vai avaliar que tem na gestante na barriga são as estrias. Também está avaliando na região do abdômen as cicatrizes anteriores. No caso, se fez outras cirurgias. Por que observar cicatrizes? Porque às vezes a gestante ela esquece de comentar na anamnese que ela fez alguma cirurgia. Isso é mais normal. E a cicatriz que utilizam para fazer a técnica de cesárea se chama Van-Schell. É uma cicatriz transversal, que é característico da cesárea. E outra coisa que a gestante pode perguntar é sobre a linha negra, que fica na região da topografia da linha alba. Isso pode cair em questões de prova ou questões práticas também. Também tem a questão do melasma gravídico, que está associado a uma hiperpigmentação de melanina associada à progesterona. Por isso é importante a gente estar orientando essa grávida o uso do protetor solar. E outra coisa, você pode estar notando na gestante a
a diástase dos músculos retroabdominais, edemas, varizes e aquele andar anserino. E o uso de meias elásticas ajuda muito essa gestante a diminuir os sintomas e também evitar eventos trombóticos. Inspeção das mamas. Primeiro, o tubérculo de Montgomery. O tubérculo de Montgomery são as glândulas hipertrofiadas. Sinal de Hunter é o sinal das auréolas secundárias. As auréolas elas perdem as suas limitações claras. A rede venosa de Heller. O que seria a rede venosa de Heller? Está associada à angiogênese, estimulada pelo estrogênio, e a vasodilatação, estimulada pela progesterona. Tá. Inspeção ginecológica. Quando você vai ver tá roxeado a vulva, é sinal de Jacqueminot-Chadwick. E quando o sinal de Cluj rocheia lá no fundo do saco do colo. Tá. No toque vaginal. Quando o amolecimento tá no istmo uterino, nós chamamos de sinal GH. E quando esse amolecimento está no colo uterino, chamamos de sinal de Brodel. Tá. Nas primeiras semanas, quando tem implantação, o útero ele pode ficar assimétrico do lado que está a implantação. E como é que a gente chama esse sinal? A gente chama de sinal de pisca-7. O útero está piscando. Tá. No toque vaginal, quando nós notamos um abaulamento no fundo de saco. O nome do sinal é sinal de Nobile Bulding, que é característico desse abaulamento no fundo do saco. Tá. Diagnóstico da gestação. Existem 3 formas de a gente fazer um diagnóstico. Existe a forma laboratorial, ultrassonográfico e clínico. Como que isso funcionou o laboratorial? Tem um teste de urina, que pode ser qualitativo, e o teste sérico, que pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo. Tá. Os níveis séricos de HCG eles dobram a cada 48 a 72 horas numa norma de proteção até a 8ª e a 11ª semana. A ultrassonografia ela me dá informações muito importantes, não apenas se está grávida ou não. Ela me dá informação da localização da gestação, o número de embrião, se é uma gestação múltipla ou não. Se for múltipla, me fala em relação à corionicidade. Se é uma gestante monicoriônica ou dicoriônica. E a melhor ultrassonografia é a ultrassonografia de primeiro trimestre, que ela vai datar a gestação. Como datar a gestação? Se for de 4 semanas, vai ter o saco, você vai conseguir visualizar o saco gestacional. De 5 a 6 semanas, vai estar a vesícula vitelina. De 6 a 7 semanas, você vai conseguir escutar os batimentos cardiofetais, com o eco fetal. De 11 a 12 semanas, a cabeça fetal. E acima de 12 semanas, a placenta. E agora o diagnóstico de gestação na parte clínica. Tem os sinais de presunção,
os sinais de probabilidade e os sinais de certeza. Tá? Quais seriam os sinais de produção? Sinais de produção é o atraso menstrual, náuseas e vômitos, congestão mamária, rede de Herder, sinal de Hunter, tubérculos de Montgomery, polaciúria, cloásia gravídico, linha negra e o sinal de Alba. O que seria o sinal de Alba? Seria o aumento da pelugem nessa região aqui, ó. Sinais de probabilidade. Primeiro é o atraso menstrual maior que 14 dias. O de presunção era um atraso menstrual menor que 14 dias. E agora no probabilidade, o atraso menstrual ele é maior que 14 dias. O aumento do volume uterino, o amolecimento do colo uterino, alterações do núcleo cervical, sinal de Piscasek, sinal de Egger, sinal de Noble-Boldin, sinal de Jacquemin-Chadwick, sinal de Kluge e sinal de Oslander. Agora, quais seriam os sinais de certeza? É o sinal que você certeza se está grávida. O primeiro sinal seria o sinal de pulsos, palpação e percepção de movimentos fetais ou de partes fetais, e também a ausculta dos batimentos cardíacos fetais. Tá? O que é o sinal de pulsos? Eu vou fazer um toque lá no fundo do saco, um toque vaginal. Se eu empurrei e rechaçar minha mão e voltar, significa que é sinal de pulsos positivo. Tá? Para memorizar, sinais sistêmicos e mamas é sinal de presunção. Sinal, no caso, trato genital, seriam sinais de probabilidade. Agora, se eu ver ou eu sentir o feto, daí é um sinal de certeza. Voltando para o exame obstétrico, a medida da altura uterina. Como é que você vai fazer? Você vai posicionar o 0 na borda superior da síntese pública, vai passar pela cicatriz umbilical até o fundo uterino. Por que isso é importante no exame obstétrico? Porque a altura uterina ela se relaciona com a idade gestacional. E quando se verificar a altura uterina, se estiver numa prova prática, sempre lembre de colocar na curva. A altura uterina ela sai da cavidade pélvica a partir da 8ª semana de gestação. E eu sei que ela atinge a cicatriz umbilical por volta da 20ª semana de gestação. A partir daí, ela vai ter uma certa semelhança. Vamos supor, a idade gestacional de 25 semanas, a altura uterina de 25 semanas. A medição da altura uterina ela tem que ser feita em toda a consulta. E daí, a gente vai realizar outras manobras obstétricas, conhecida também como manobras de Leopold. E aí eu preciso pensar nos quatro tempos dessa manobras obstétrica. No primeiro tempo eu vou tentar apalpar o fundo uterino para saber se vou ver se eu estou sentindo algo mais molinho, que parece o bumbum, ou algo mais duro, que parece a cabeça do feto. Se eu consigo identificar se o feto está pélvico ou cefálico, eu consigo definir a situação que ele está. Se ele está numa situação longitudinal, perpendicular ou transversa. Na segunda manobra, no segundo tempo, eu vou escorregar a minha mão pela lateral do útero, enquanto o outro está para
eu vou palpar esse lado que estou escorregando, então, enquanto eu uso a outra mão de reparo só. Tá, nesse segundo eu tento verificar para qual lado está o dorso fetal. Eu tento identificar a posição que ele está. Terceira manobra, eu faço um ciclo com a minha mão e ali na região hipogástrica eu vou tentar explorar. Na região hipogástrica, próxima à síntese pública, tentar aprender a apresentação que ele está, para observar se ela está fixa ou não e confirmar. Se eu estou palpando algo mais fininho, mais molinho ou mais duro, eu comparo com o primeiro tempo para saber como está a apresentação fetal. E o quarto tempo, a possibilidade desses efeitos estar insinuado. Eu fico descosta pela paciente e coloco as minhas mãos avaliando a escava. Uma escava ocupada me diz que ele está numa apresentação cefálica. Eu estou tentando colocar a minha mão ali na paciente e eu entro em contato com a estrutura óssea. E se eu consigo explorar um pouquinho ali, ele está numa apresentação pélvica. E se ela estiver vazia, é uma apresentação córnica, que isso quer dizer que ele não vai insinuar. E o estetoscópio de Pinar serve para auscultar os batimentos cardiofetais. E é possível utilizar esse estetoscópio a partir da 16ª semana. E o sonar fetal, a gente consegue auscultar os batimentos cardiofetais a partir da 9ª ou da 10ª semana, dependendo da gestante. A cardiotocografia é um exame utilizado para verificar a vitalidade fetal. E também verifica os batimentos cardiofetais, mas ele se usa mesmo para verificar a vitalidade fetal. Exame físico obstétrico, fazer as manobras obstétricas, verificar a altura uterina, a ausculta fetal, tônus uterino, a dinâmica uterina e movimentação fetal.